Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no caderno de Filipenses, capítulo 3, verso de número 13. Filipenses 3, 13. Essa passagem é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, após falar a respeito da sua vida, após falar a respeito da sua origem, dizer que ele havia sido um fariseu, dizer de qual a linhagem judaica a qual ele pertencia, dizer todas as coisas que ele fizera antes de conhecer a Jesus, ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Eu tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo. Sabe que nós estamos num período em que a gente considera um ano que acaba, um ano que inicia. Nós queremos, evidentemente, termos e vivermos da melhor forma possível. Nós precisamos comer o melhor da terra, aquilo que diz na palavra de Deus. Vivemos uma vida e uma vida abundante, e aí nós perguntamos: por que é que às vezes nós não comemos o melhor da terra? Por que é que às vezes nós não vivemos a vida abundante que Jesus promete na palavra dele? Por que é que às vezes nós nos vemos presos a algumas coisas? E assim como o apóstolo Paulo diz assim, deixando as coisas que para trás ficam, então nós precisamos identificar algumas coisas na nossa vida que na verdade tem nos impedido de seguir adiante, tem nos impedido de crescermos, de melhorarmos, de amadurecermos. E essas mudanças ocorrem em nossa vida desde que estávamos no ventre da nossa mãe e viemos ao mundo. Uma criança, quando ainda está no ventre da mãe, ela é alimentada pelo cordão umbilical. Naquele cordão existe vida, ela respira, ela alimenta, ela se nutre a cada momento. Mas chega um determinado instante que ela precisa sair, que ela precisa viver, porque a vida é exatamente assim. E se ela permanecer no ventre da sua mãe, certamente vai ter problemas, porque o momento é o momento de nascer. E aí, aquela criança nasce e é cortado o seu cordão umbilical. Mas assim também acontece nas nossas vidas. Estamos vivendo coisas que são preciosas, mas chega um determinado momento que aquilo já não deve fazer mais parte da nossa existência. E precisamos continuar, e precisamos crescer, e precisamos amadurecer, porque chegou o tempo. O livro de Eclesiastes diz que para cada coisa existe um tempo. Existe o tempo em que você se afasta, mas existe o tempo que você abraça. Existe o tempo que você chora, mas existe o tempo que você ri. O problema é quando é tempo de rir e você continua chorando. O problema é que quando é tempo de abraçar e você continua se afastando, não reconheceu o tempo de Deus na sua vida. Se nós entendermos essa questão, quando você entende o tempo de Deus na sua vida, você vai perceber, você vai detectar
que quando você faz como o apóstolo Paulo diz, que deixando as coisas que para trás ficam, certamente você vai começar a viver o novo de Deus. Deus tem novidades para você. Você crê assim ou não? Mas às vezes nós resistimos. Se a criança que estava no ventre da mãe escolhesse: você quer nascer? Não, não quero. Tá bom, tá cômodo, tá quentinho aqui dentro. Não quero nada, deixa para depois. Agora não. Às vezes é o momento de darmos o passo seguinte. Às vezes é o momento de tomarmos algumas decisões e não nos rendemos ao entendimento do que é que Deus tem para as nossas vidas. Por que é que algumas pessoas sofrem mais do que as outras? Porque algumas pessoas que sofrem mais do que as outras são mais apegadas às coisas velhas. Estão seguras em situações e quando perde, sofre terrivelmente, ao passo daquele que conhece a vontade de Deus, daquele que sabe que Deus está no controle da sua vida, ele se desapega e diz assim: Deus está no controle da minha vida, portanto, eu sigo adiante, porque eu vou conhecer a novidade que o Senhor tem para mim. E o mais interessante, quando nós deixamos de dar o passo seguinte, quando nós deixamos de reconhecermos o que é que Deus está fazendo e falando, e deixamos de conhecer a vontade de Deus e aceitarmos a vontade de Deus, nós acabamos desagradando ao Senhor. Deus levantou um homem chamado Saul para ser rei sobre Israel, mas Saul não soube fazer exatamente a vontade de Deus, e o tempo de Saul passou, e Deus diz assim: Saul já não me serve mais. Deus falou com o profeta: fale para Saul que eu já o rejeitei. Ele não soube dar o passo adiante, ele não estava conectado com a minha vontade, ele estava preso apenas às suas vontades. Aprenda algo. Se você não aprender a cortar o cordão umbilical em certas coisas, em certas situações, diante de algumas circunstâncias, certamente você vai perder o tempo e você não vai se conectar ao novo que Deus tem para a sua vida. Por isso Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alto, deixando algumas coisas que não vão me levar a nada. No momento pode ser que até pareçam importantes, mas eu sei que lá na frente não vai me levar a nada. Mas eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Mas quando existe uma verdadeira entrega, quando você entrega e diz: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer a sua vontade, ainda que eu tenha que deixar algumas coisas velhas para trás, ainda que eu tenha que abandonar alguns hábitos, ainda que eu tenha que mudar algumas atitudes, o Senhor faz com que a sua identidade seja fortalecida. Entenda isso, por favor. Quando você se entrega, quando você permite, quando você se coloca nas mãos do Senhor. Eu quero que você entenda algo. Para que o propósito do eterno aconteça, nós precisamos mudar e começar mudando a nossa forma de pensar. Às vezes somos tão apegados ao passado, tão apegados a um monte de coisas. É tão comum as pessoas dizerem assim: mas antigamente era tão melhor. A gente não ouve sempre isso? Lembra, olha, há 40 anos atrás, as coisas eram diferentes. Claro que era diferente, mas era tão melhor, porque você está lembrando apenas das coisas boas, mas tinha coisas ruins também.
Talvez daqui a algum tempo você se lembre do dia de hoje e diga assim: olha, naquele tempo, naquele momento, e aí você acaba estando preso a pessoas e ao passado. E se você permanecer preso ao passado, certamente você acabará tomando decisões equivocadas do passado e repetindo erros do passado, e não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque Deus é um Deus de novidades. Deus é um Deus de coisas novas. Se Deus te deu um trabalho novo, querido, esqueça daquele que ficou. Foi importante, foi, mas foi naquele momento. Pare de falar. Algumas pessoas têm até uma nova namorada, mas está sempre lembrando da outra. Não era bom, não era aquela. E começa a viver uma ilusão em relação a algumas cidades, mas onde eu morava, olha, lá era diferente. Algum tempo atrás alguém dizia para mim: pois é, morei tantos anos nos Estados Unidos, mas os Estados, olha lá que é país, aquilo que era bom. E começou a falar, e começou a repetir. Eu digo: volte para lá, vai viver lá. Quem sabe lá era o seu lugar, porque veio para cá. Mas permita que Deus faça algo na sua vida. Aprenda a viver a novidade de Deus. Paulo era um fariseu, era um religioso, detestava os cristãos, não queria saber de cristãos, matavam, prendia, perseguia, até que Saulo tem um verdadeiro encontro com Jesus. E aí, a partir daquele encontro, a sua mentalidade começou a mudar. Ele começou a saber que o Deus que ele servia não era um Deus de uma religião. Alguns ficam apegados a uma religião, não leva a nada, não vai chegar a lugar nenhum, mas diz assim: mas o meu pai era, a minha mãe, e não sei, mas não vai a lugar nenhum, porque não está fazendo nenhuma diferença na sua vida. Entenda isso, por favor. E aquele que permanece a coisas velhas, permanece preso muitas vezes à estrutura de morte, a estruturas, aprisionamentos de dor, de tristeza, de angústia. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus quer na sua vida. Pelo contrário, Deus quer que você viva pela fé. A fé fala de futuro, a fé fala de coisas novas, a fé fala de novas possibilidades, a fé fala que tem jeito para a sua vida, ainda que todas as coisas digam o contrário, ainda que todas as coisas falam de forma negativa, mas a fé, ela é a certeza das coisas que você ainda não está vendo, porque ela está no futuro. Mas ela vai acontecer. Quando você permanecer firmado na fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ao passo que viver de passado permanece na dor, viver de passado permanece na amargura. Quantas pessoas estão vivendo amarguradas, presas ao passado, estão vivendo as dores do passado, coisas que já passaram, mas a dor permanece na alma dela, porque ela está aprisionada, está presa, está segura lá atrás. Eu não sei se estão sendo claros no que eu estou falando. Quem permanece preso ao passado não cresce. Quem permanece preso ao passado não melhora. Quem permanece preso às coisas velhas do passado não vai a lugar nenhum. Jesus, ele aprendeu a distinguir essa coisa chamada tempo. A Bíblia diz que ele nasceu na plenitude dos tempos. Jesus esperou, irmão, eu quero que você me ouça, porque às vezes as pessoas ficam tão ansiosas para fazer tantas coisas, às vezes as pessoas estão tão desesperadas, não deixam Deus trabalhar na vida delas, e querem antecipar.
é como extrair uma fruta ainda verde do pé. Jesus esperou 30 anos para exercer o seu ministério. Ele é o Filho de Deus, na sua sabedoria, porque quando ainda era criança, um dia ele esteve no templo ensinando para os doutores. Ele já tinha sabedoria, mas ele esperou durante 30 anos para exercitar o ministério. Ele sabia que aquele seria o tempo. Não poderia ser antes, mas também não poderia ser depois. Tudo na nossa vida tem um tempo, tem um momento. Jesus, ele diz aqui a palavra, que ele soube esperar o tempo de Deus, porque ele estava conectado à vontade de Deus. Se você está conectado à vontade de Deus, você saberá discernir o tempo de Deus. Ainda não é o tempo. Não, agora já é o tempo. Ele sabia disso. Chegado o tempo. Nasceu na hora certa. Exerceu o seu ministério na hora certa. Foi para a cruz, não antes do tempo, mas também não foi depois, na hora certa. E no tempo certo, ele enviou o seu Santo Espírito para que estivesse no nosso meio. Deus não falha em relação ao tempo. Ele é o Senhor do tempo. Deus não erra em relação àquilo que Ele tem para a sua vida. Mas será que você é capaz de dizer assim: olha, algumas coisas estão sendo entulhos para mim. Se alguma coisa está sendo entulho para mim, como é que eu vou colocar coisas novas, se existem coisas velhas ocupando o meu coração? Como é que eu vou viver o novo de Deus, se eu estou vivendo o velho que é meu, e que eu trouxe, e que eu carrego, e que às vezes tem sido um verdadeiro peso, uma verdadeira carga? Eu quero voltar ao texto. Paulo diz assim: deixando as coisas que para trás ficam, isso não me serve, isso não faz parte mais da minha vida. Prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho um caminho a ser trilhado. Isso me lembra um corredor dessas pistas de... Ele sabe onde é que ele vai chegar. Ele sabe para onde é que ele está se dirigindo. Ele sabe o que é que ele tem que fazer. Ele sabe que ele não pode se distrair. Ele sabe que ele não pode ficar olhando para o lado, correndo para lá e olhando para o lado. Ele vai tropeçar, vai cair. Ele sabe que ele não pode levar muitas coisas. As suas vestes, os seus calçados tem que ser os mais leves possíveis, porque ele tem um alvo, porque ele tem uma meta, porque ele tem um tempo a ser cumprido. Por isso, querido, eu quero que você se pergunte nesse dia de hoje: ao que é que você está preso? Será que você continua preso ao passado? Ou será que você tem andado pela fé? A palavra de Deus nos fala em Juízes capítulo 6, verso 1, a respeito de um homem chamado Gideão. O Gideão de hoje sou eu, é você. O Gideão de hoje fala da vida das pessoas comuns. Só que Gideão, ele chegou a um determinado momento da vida dele, que ele estava cansado de ser escravo. Ele estava cansado de preparar a terra, de colher o fruto, mas a hora que ele ia se alimentar, chegava o inimigo e roubava tudo aquilo que ele tinha plantado, tudo aquilo que ele tinha colhido, levava embora, e ele ficava apenas vendo as coisas irem embora. É tão ruim quando você vê
Alguém que foi criado juntamente com você, mas o fulano está crescendo, está melhorando. Olha lá que bênção. Mas e eu? Como é que eu estou? O que é que eu tenho feito? Será que Deus ama mais aquele do que a mim? Claro que não. O problema são as suas escolhas. O problema é o entendimento daquilo que você tem ouvido. E é exatamente por isso que a gente vem à casa do Senhor aprender mais do Senhor. Que a gente possa, ao começar um novo ano, colocar as nossas vidas e dizer assim: Senhor, olha, até agora eu tenho tentado com minhas próprias mãos, mas não tem funcionado. Portanto, a partir de agora a minha vida está no teu altar. Totalmente, sem restrição, sem reserva, totalmente em suas mãos. A palavra nos diz no Salmo 37, verso 5: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Feche os teus olhos onde você se encontra, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo e glorioso nome, e nesse dia de hoje, nós queremos entregar as nossas vidas, os nossos relacionamentos, a nossa vida em todos os seus sentidos, sem nenhuma reserva. Nós entregamos, ó Pai, em tuas mãos. Nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor absoluto sobre as nossas vidas. Tome as nossas vidas em tuas mãos, Pai, nos abençoe, faça com que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos ter a tua visão, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, e porque nós cremos, nós aplaudimos de forma maravilhosa aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Aleluia.